Nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Nós precisamos... Boa tarde, começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Bem-vindo todo mundo que está assistindo o nosso programa. Eu queria, antes de mais nada, dizer para você se inscrever no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos. Chegamos aí, ultrapassamos já os 63 mil, a produção pode confirmar aí se é isso mesmo. Passamos 63 mil. Então, rumo aos 100 mil inscritos. Se você já for inscrito, compartilhe com seus amigos, divulgue nosso canal, vamos fortalecer a Causa Operária TV, essa TV revolucionária, independente, rumo a um canal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode assistir o nosso programa pela Causa Operária TV no YouTube, também pelo nosso canal da Rádio Causa Operária no YouTube, nossas páginas no Facebook, pelo Twitter, lá no Periscope, pela Twitch TV e pelo nosso site, pelo VK, que é a rede social russa, e pelo nosso site, causaoperariatv.com.br. Lá você se inscreve, recebe as notificações para poder ter acesso a todos os nossos programas ao vivo. Causa Operária TV, que inclusive está aumentando cada vez mais a sua programação, com várias novidades. Aí tivemos estreias de programas e temos programas aí na agulha para estrear. Além de se inscrever no canal, você pode contribuir também financeiramente. Participe do Superchat. Aproveitar e agradecer que já temos Superchat, o Ernesto Abdala Filho e a Edna Castro. Edna Castro que diz Lula livre já contribuíram no Superchat. Contribua você também com a gente, ou ainda você tem a opção de participar na Vaquinha, que é a nossa campanha financeira permanente. O link está na descrição do vídeo. Entre lá e contribua com quanto você quiser, quantas vezes quiser. Além disso, nós temos a campanha das assinaturas solidárias da Causa Operária TV. Também é simples. O link está na descrição do vídeo. Entre, contribua com uma mensalidade de 15, 30, 100 reais ou com uma contribuição única. Então, há várias maneiras de ajudar a Causa Operária TV a se tornar uma TV cada vez maior e mais organizada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, fortalecer o nosso canal independente. Bom, hoje, logo após a análise política da semana, a gente tem um convite a fazer, nós vamos participar da ala dos operários do Cordão Carnavalesco Colombolo de Apiratininga, concentração lá na Vila Madalena, na rua Belmiro Braga, 164, a partir das 14 horas a concentração, nós vamos montar a ala dos operários, encontre a gente lá, nós vamos estar com palavras de ordem, cartazes, então leve sua própria palavra de ordem também e participe dessa ala dos operários com a gente. Logo depois aqui da análise, para quem estiver em São Paulo, a gente vai junto para lá, se você quiser ir direto, por acaso estiver assistindo a gente em casa, Rua Belmiro Braga, 164. E carnaval também, atividades de carnaval em vários estados do país, em que o PCO e os comitês de luta vão participar, a gente vai anunciando durante a semana. Aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo, no sábado de carnaval, dia 2 de fevereiro, a partir das 17 horas, nós vamos fazer o terceiro baile de carnaval, baile à fantasia, do PCO, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret. O convite já está à venda. É apenas R$20 para participar do baile à fantasia, com a presença da banda Pierrot de Aninha, que já participa com a gente, né, em todas as edições, nas 3 edições do baile à fantasia. Banda Pierrot de Aninha tocando marchinhas e samba paulista, e com a apresentação também da banda Revolução Permanente, banda formada por militantes do Partido da Causa Operária. Então venha, se você estiver em São Paulo, Grande São Paulo, ou mesmo
no interior de São Paulo, venha participar do carnaval com a gente. Baile a Fantasia do CCBP, Centro Cultural Benjamin Terré, aqui na Rua Serranos, número 90, e adquira seu convite pelos nossos sites pco.org.br ou causaoperaria.org.br, que é o nosso DCO. Bom, por enquanto é isso de recados, e eu vou passar agora a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, e mais essa análise política da semana, e depois a gente reabre para as perguntas aqui do auditório e dos companheiros que estão participando online. O tema central da semana não foi uma questão nacional, embora nós tenhamos aí várias questões nacionais em debate que são importantes, mas uma questão internacional que é a ameaça de invasão da Venezuela. Queria começar explicando a importância desse problema para a luta política no Brasil. Uma coisa que nós já falamos várias vezes, mas é sempre bom insistir, sempre bom voltar a tocar nesse assunto, né? E por quê? Por que é importante insistir nesse assunto? Porque se nós tivermos aí a paciência de percorrer toda a imprensa na internet, dos chamados sites progressistas, da esquerda, extrema esquerda, como é que a gente quiser chamar, nós vamos ver que o problema da Venezuela ocupa um lugar ultra secundário. Tem mais discussão sobre a Damares do que sobre a Venezuela. Essa aqui é a realidade. Então, esse fato, né, que é muito significativo, alguns desses sites de esquerda nem sequer mencionam a Venezuela. Tem uma matéria de um mês atrás, ou coisa que o valha. Esse fato que é muito significativo, ele revela, né, uma incompreensão e um estado da situação política brasileira que nós devemos analisar. A incompreensão é achar que o problema nacional está desvinculado do problema internacional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, partindo dessa ideia de que está desvinculado, nós temos aí a seguinte situação. Ignora-se, né, a importância crucial para o desenvolvimento da luta política no Brasil do que está acontecendo na Venezuela. No Brasil, nós temos aqui uma luta contra um governo, que é um governo que foi imposto por um golpe coordenado pelo imperialismo norte-americano e pelo imperialismo em geral, né? E nós temos um governo que é completamente subserviente ao governo norte-americano. Quer dizer, numa grande medida, né, a permanência desse governo, a força desse governo está assentada no apoio que ele recebe do imperialismo contra outros setores, contra diversos setores da própria população brasileira. Bom, se o imperialismo que está atacando a Venezuela for derrotado ou for vitorioso, isso vai ter uma influência enorme e imediata na relação de forças da luta política interna do Brasil. Não há dúvida nenhuma disso. Então, do ponto de vista, né, de traçar uma estratégia política, do ponto de vista de traçar uma política diante da situação da luta que se trava no Brasil, o problema da Venezuela se coloca nesse momento como um problema central, né, que interessa a todos os brasileiros, pelo menos interessa a maioria dos brasileiros que querem ver derrotada a ofensiva neoliberal de características fascistas do governo e do imperialismo. O fato de que a maior parte da esquerda não dê a devida importância para a questão revela, por um lado, uma inconsciência do que realmente está em luta, né? Essa inconsciência não é gratuita, não é acidental. Ela está relacionada com uma concepção que tem prevalecido desde o primeiro momento do golpe de Estado
no Brasil, de que o golpe de Estado é um fenômeno que está ligado aqui a pequenas intrigas políticas dentro do Brasil, principalmente intrigas de caráter parlamentar, né? Já na época falaram que o golpe foi dado por uma vingança, porque não sei o que o governo da Dilma Rousseff fez, o golpe foi dado porque o pessoal queria não sei qual outro objetivo menor na situação política e tudo mais. E isso daí continua vigente pelo que a gente pode perceber, né? É uma concepção de tipo parlamentar que se apega às pequenas intrigas e manobras parlamentares como se fossem essas intrigas e manobras, né, a engrenagem fundamental da luta política do país, quando isso, na realidade, é um fator absolutamente secundário. A gente vê hoje também que a grande preocupação da esquerda é com coisas relativamente secundárias do governo Bolsonaro. Nós vamos voltar nesse problema aqui mais para frente, né, ao falar da luta contra o governo aqui. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais a esquerda não vê o problema da Venezuela como um problema crucial. O segundo problema, logicamente, é o fato de que existe uma forte campanha, né? Esse é um dos primeiros dados que a gente tem que chamar a atenção sobre a Venezuela. Existe uma campanha universal da imprensa burguesa, nacional e internacional. Quando nós falamos imprensa burguesa nacional, nós estamos falando da imprensa que atuou ativamente no golpe de 2016, uma imprensa golpista, né, que procura se passar como democrata. E a imprensa internacional, nós temos que juntar aí tanto os jornais que se apresentam como conservadores, como aqueles que se apresentam como liberais, ou seja, como mais ou menos democráticos, né? A campanha contra a Venezuela é uma campanha unânime nessa grande imprensa, né? A burguesia de todas as cores, né, internacionalmente, se juntou contra a Venezuela. Merece destaque nesse bloco gigantesco que se formou a presença da social-democracia internacional, né? Nós vimos aí que a chamada Segunda Internacional, muito mal chamada, né, a Internacional dos partidos social-democratas europeus, ela referendou, né, o presidente autoeleito, né, um dos primeiros presidentes eleitos por si mesmo da história da humanidade, né? Normalmente a pessoa que faz isso daí não é chamada de presidente eleito, é chamada de golpista, de ditador e tal. Nesse caso aqui não corresponde muito porque é uma farsa, né? A pessoa não tem autoridade dentro do país, ela só tem autoridade fora do país, né? Mas enfim, referendaram esse presidente autoeleito, né? E mostrando que a esquerda institucional europeia, toda ela, está profundamente vinculada ao imperialismo, né? Logicamente, é até um pouco supérfluo falar isso daí, logicamente que não há motivo nenhum para tanta preocupação mundial com o governo Maduro, né? Porque no mundo nós temos aí crises muito mais expressivas do que a crise da Venezuela e governos muito mais ditatoriais com os quais ninguém está preocupado. O que simplesmente serve para realçar a completa farsa da coisa, né? O pessoal fala que o Maduro é um ditador e essa coisa toda, preparando, né, uma tomada do país pelos grandes capitalistas. O que está em jogo aqui é muito simples. Os grandes capitalistas norte-americanos e europeus querem tomar conta do país, privatizar tudo e desfrutar das riquezas nacionais venezuelanas. Por isso eles abandonaram as aparências num primeiro momento, né?
criaram uma grande ficção, uma ficção onde a Venezuela é apontada assim como um país maligno, um governo maligno, uma cúpula governamental que teria todos os defeitos, né? Eu vi ontem, estava observando a Rede Globo, coisa que eu não faço frequentemente, mas de vez em quando alguém em casa está assistindo, eu dou uma paradinha e vejo 5 minutos. Mas 5 minutos é suficiente para você ir embora, né? Aí eu vi a Eliane Cantanhede falando várias vezes que as Forças Armadas venezuelanas, elas são muito corruptas. As Forças Armadas venezuelanas, elas são muito corruptas. O Maduro comprou os militares venezuelanos. Já os militares brasileiros, eles são profissionais. Eles têm, inclusive, uma grande aprovação nacional e internacional. Quer dizer, você vê por aí a qualidade, né, da campanha que está sendo feita. Logicamente que nós sabemos, né, nós já vimos isso daí no golpe contra Dilma Rousseff, que existe uma entidade, existe uma organização que trata de assalariar toda essa imprensa para que eles falem aquilo que lhes interessa, né? Então nós temos aqui uma mega operação econômica para fazer com que todos esses jornais contem a mesma história fictícia sobre a Venezuela. Bom, até aí, né, sempre é bom denunciar, mas nenhuma novidade. A novidade é que uma boa parte da esquerda internacional, ela entra na onda dessa campanha orquestrada, né, financiada pelos grandes monopólios capitalistas. Então, por exemplo, um jornal como a Folha de São Paulo fala, não, o ditador, eles tomaram a decisão editorial, todo mundo sabe, né, de só chamar o Maduro de ditador. É uma decisão editorial da Folha. É a única pessoa na Folha que aparece lá como ditador Maduro, né? O resto é tudo presidente, não sei o que e tal. É uma coisa grotesca em termos de imprensa. Aí a esquerda lê esses jornais, né, não tendo espírito crítico nenhum, não tendo programa nenhum, não se interessando pelo que acontece na luta de classes internacional e acaba ficando neutralizada. Não sei se vocês repararam, né? Queria aproveitar para falar isso aqui. A direita lançou um negócio que é o seguinte, que apoiar o Maduro é coisa de gente louca, né? A Gleisi Hoffmann foi na posse do Maduro. Eu vi até uns comediantes assim de 15ª categoria no YouTube falando que a mulher era louca. Se não me engano, quem colocou em circulação a ideia de que ela era louca foi esse Boechat, né? O homem que bateu o helicóptero num caminhão. E todo mundo fica chorando por ele, um jornalista de 5ª categoria, super direitista, né? Aí fica aquela choradeira que é super desagradável de você assistir. Ele e o comediante mais sem graça do Brasil, que é aquele cidadão da Folha, né? Inventaram que a Gleisi Hoffmann era Crazy Hoffmann porque ela apoiava a Venezuela. Então, isso aí mostra que há uma tentativa de constranger, né, a esquerda bem pensante, no sentido seguinte, veja, nesse nosso círculo aqui, né, de pessoas altamente sensatas e altamente ilustradas, o Bolsonaro, a Damares, né, o ministro das Relações Exteriores, o Olavo de Carvalho, toda essa gente de grande qualidade intelectual, pega mal você falar que apoia o Maduro. Veja só o nível da propaganda. E uma parte da esquerda caiu. Dentro do PT, houve todo um debate aí, né, onde o pessoal, o Tarso Genro criticou a Gleisi por ter ido à Venezuela, porque não pega bem, né? O que o Bolsonaro vai falar? Vocês já imaginaram? Se o Bolsonaro vê que o PT foi na Venezuela, como vai queimar o PT? Aí, nisso daí ele foi acompanhado pelo Fernando Haddad, que falou que não sabia o que
a Gleice foi fazer na Venezuela e assim por diante. Então, quer dizer, existe toda uma campanha da imprensa que neutraliza, em grande medida, a esquerda nacional. Isso é importante porque nós estamos assistindo pela 10ª vez, nesse período de golpe de Estado, a esquerda ser neutralizada por uma campanha da burguesia. A burguesia fala que não tem golpe contra Dilma. Toda a esquerda fala que não tem golpe contra Dilma. A burguesia fala que o negócio do Lula não sei o que lá. E todo mundo... O do Lula um pouco menos, porque várias pessoas acabaram, principalmente do PT, tendo que se indispor, mas o resto da esquerda não se manifestou. Bom, então nós temos isso daí, né, que é um dado muito importante da situação. E agora a situação evoluiu para uma ameaça direta de invasão. Hoje nós estamos aqui no dia 23, né? Nós não, inclusive nem sabemos direito o que está acontecendo. O que vai acontecer, vamos esperar o desenvolvimento do dia, mas a ameaça seria a de que, na tentativa de entregar uma suposta ajuda humanitária à Venezuela, tropas ou brasileiras ou colombianas, apoiados pelos norte-americanos, pelos ingleses, etc. e tal, procurassem, né, penetrar o território venezuelano. Vamos ver o que vai acontecer, não está claro, né? Mas existe uma pressão muito grande da parte dos norte-americanos no sentido de fazer isso. Primeira coisa que a gente deve dizer é que há uma clara tentativa, né, do imperialismo, mais uma vez na história. São os casos aqui, contam-se aos milhares, né, de jogar um povo contra outro em função dos seus interesses econômicos. Uma das características fundamentais da política imperialista no mundo é mobilizar uma população para que essa população entre em guerra com outra população. E aí os dois povos aí, mobilizados por dirigentes corruptos, subservientes ao imperialismo, acabam se destruindo e ainda por cima o imperialismo aparece como pacificador, como árbitro, etc. e tal, né? Eu mencionei na sexta-feira, ontem, na análise que nós estamos fazendo, e eu acho que é um caso modelo para o problema, né? Porque desmascara completamente o imperialismo, o caso de Ruanda, né? Se vocês veem o caso de Ruanda, tem muito filme, tem muita coisa sobre Ruanda, aparece assim, uns malucos, ninguém sabe de onde esses malucos vieram, do aquém e do além, porque havia duas etnias em Ruanda, né? Tutsis e Hutus. Os Hutus perderam a boa e começaram a matar os Tutsis na rua, aparentemente sem motivo. Em muitos filmes você assiste o filme, e dá a impressão de que não há motivo para tanta monstruosidade. No entanto, o motivo, ele é o motivo tradicional dessas guerras muito sangrentas, é o imperialismo, né? Uma coisa que os filmes em geral não explicam, né, é que os Tutsi, eles eram aliados dos belgas, aliados. Eles eram, digamos assim, o setor, né, a direção Tutsi, não todo o povo, logicamente, era o setor através do qual se manifestavam os interesses da Bélgica dentro do país, que era uma antiga colônia belga. Os belgas criaram uma pseudo-classe dominante, com os Tutsis, né, baseado na aparência, pegaram os negros que eles consideravam, de acordo com o critério deles, mais bonitos, e colocaram lá como classe dirigente. Colocaram esse pessoal na burocracia, deram postos, uma certa cultura e tudo mais. E os Hutus ficaram lá excluídos do poder. Os Tutsi, logicamente, essa etnia foi criada apenas para controlar o país, era uma minoria dentro da população, cerca de 15%. E os Hutus eram uma maioria, cerca de 85%. Vocês podem imaginar, nessas circunstâncias, né,
a animosidade que se criou entre um e outro segmento da população. Quer dizer, os Tutsis eram vistos assim como privilegiados, como opressores, como representantes do sistema de dominação dos belgas e tudo mais. Quando houve eleições democráticas no país, os Hutus ganharam a eleição, porque eles eram 85% da população, né? Ganharam a eleição, logicamente que não ganharam a eleição por ganhar. Ganharam a eleição com a ajuda dos franceses, né? Na verdade, ganharam as eleições com a ajuda do trio mais maravilhoso que tem na política internacional: franceses, ingleses e norte-americanos. Aí o trio, né, organizou a coisa de uma tal maneira que o antagonismo foi crescendo entre os dois setores, em vez de chegar num acordo. O governo de Ruanda chegou a ser um governo de colaboração, onde o presidente era Hutu e o primeiro-ministro era Tutsi. Mas aí, né, os franceses organizam o assassinato do presidente Hutu, derrubam o avião dele, isso aí tudo coisa já demonstrada, né? E isso daí explode numa onda enorme de violência dos Hutus contra os Tutsi, né? Com a ideia de que os Tutsi estão tentando retornar ao poder total em Ruanda. Aí pega uma parcela, logicamente, que mais desclassificada da população, mais desesperada e tudo mais, e jogam essa parcela contra os outros, resultando tudo isso na morte de 800 mil pessoas. Nada disso tem a ver com o desenvolvimento interno de Ruanda. Tudo isso tem a ver com os interesses econômicos do imperialismo e os jogos políticos que eles fazem com os governos, né? Aí a coisa se desenvolve, Ruanda continua lá, né, debaixo da bota do imperialismo, em função da exploração de minérios e tudo mais. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento aqui, entre Brasil e Venezuela. A tentativa do imperialismo, o que é? É fazer com que nós, brasileiros, né, os colombianos, nos joguemos em cima dos venezuelanos, para que eles possam roubar o petróleo dos venezuelanos e os nossos também. É isso. O pior de tudo é isso daí, né? Quer dizer, ainda se eles falassem, vamos roubar o petróleo dos venezuelanos, damos uma parte para os brasileiros, mas não é. Eles também estão roubando o nosso aqui. Estão roubando o nosso e o deles ao mesmo tempo. E aí querem, isso daí que é o mais espantoso de tudo, em termos de pretensão, né, que os brasileiros vão lá morrer pelos lucros das companhias petroleiras norte-americanas, inglesas, das grandes mineradoras e tudo mais. É uma coisa totalmente absurda, né? É uma aventura política total. Os militares que defendem isso daí, porque há no governo Bolsonaro quem defenda isso, aparentemente é uma minoria, mas há quem defenda isso, são os aventureiros que estão dispostos aí, por um cachê, né, a brincar com a vida de milhares de brasileiros numa guerra para a qual, em benefício do Brasil, só haveria destruição, morte, prejuízo e tudo mais. Isso sem falar na destruição do lado venezuelano, né? Seria uma aventura criminosa, jogar aí soldados brasileiros para morrer numa guerra em função dos interesses de grandes companhias petrolíferas. Os norte-americanos, aparentemente, eles conseguem, né, fazer isso daí com o seu próprio povo. Fizeram isso aí no Iraque e tudo mais. Agora, até nos Estados Unidos existe uma pressão, não é majoritária, mas existe uma pressão porque há setores da população norte-americana que se beneficiam da política imperialista. Recebem uma migalha, recebem um certo suborno econômico e social pelos ganhos do imperialismo, principalmente na classe média norte-americana, nos setores, né, da aristocracia operária norte-americana. Mas no Brasil ninguém ganha nada com isso, pelo contrário, né, nós estamos perdendo.
Então, mais ainda, há motivos aqui para se opor a esse tipo de guerra. Né? Se o Brasil se enfrenta com a Venezuela, não sabemos se vai acontecer, mas existe como ameaça, a pressão norte-americana é muito grande, é preciso que fique absolutamente claro que nada disso está sendo feito em função do interesse nacional brasileiro. Tudo isso está sendo feito em função do interesse de grandes empresas estrangeiras que também estão sugando o povo do sangue brasileiro. Né? A posição nossa em relação à Venezuela é nenhuma guerra entre Brasil e Venezuela. E com relação ao imperialismo, se ele for fazer o seu trabalho sujo sozinho, nós somos contra a intervenção imperialista na Venezuela. Nós somos contra a intervenção colombiana na Venezuela. E nós somos contra a intervenção na Venezuela, independentemente do que aconteça lá. Né? Seja lá o que estiver acontecendo, as pessoas podem achar muito bom, podem achar muito ruim. É um problema dos venezuelanos. Os estrangeiros não têm nada a ver com isso. Até porque estrangeiro nenhum vai acrescentar nada de bom, só vai piorar. Em Ruanda, enquanto eles matavam 800 mil pessoas com facões na rua, ninguém se animou a intervir lá. Nunca. Deixaram o povo morrer. E a matança só parou quando um exército Tutsi, Frente Patriótica Ruandesa, invadiu o país e começou a matar o pessoal que estava matando a população. Só parou aí. Quer dizer, eles mesmos que resolveram o problema. Norte-americanos não intervieram, a ONU não interveio, tinha um destacamento militar lá para manter a paz, não interveio. Os franceses intervieram a favor do massacre, os belgas não se animaram a se opor aos franceses, ninguém interveio, ingleses não intervieram, todos esses humanitários e pessoas favoráveis a salvar a pele de todo mundo quando essas pessoas têm muito petróleo, como é o caso da Venezuela, não fizeram absolutamente nada. Né? Então, por isso nós temos que defender uma política que é a seguinte: vamos deixar que os países resolvam seus problemas sozinhos, porque a ajuda do imperialismo custa muito mais caro do que você resolver sozinho, no final das contas. Você é massacrado, você é aniquilado, você sofre um genocídio e depois ainda roubam toda a sua riqueza. É assim que funciona o negócio. A independência dos países diante do imperialismo é fundamental. Né? Bom, pelas notícias que nós tivemos até o momento, né, não sei se aconteceu alguma coisa na última hora, alguma coisa assim, os brasileiros estavam caminhando com uma caminhonete de ajuda humanitária para a fronteira da Venezuela. Quer dizer, é meio que um pretexto muito idiota para arrumar confusão, né? Levar uma caminhonete. Não, é fato mesmo. Eles estavam com um caminhão ontem, né? E diminuíram para uma caminhonete. Não faz sentido. Mas aí também eu acho, né? Aqui nós temos que, sendo todos nós brasileiros, nós temos que interpretar isso aqui de maneira brasileira, né? Que é o seguinte: os militares brasileiros não querem confusão com a Venezuela. Quer dizer, a maioria, né? Os mais sensatos. Olharam e falaram, isso aqui é tudo bem, né? Nós estamos aqui, grandes irmãos do norte, americanos, etc. e tal, mas no final das contas não vão ganhar nada com isso. O que nós vamos ter aqui é problema. Então eles meio que estão trabalhando para esvaziar a operação norte-americana. Né? Esse aí, por que eu digo que é uma interpretação brasileira? Porque nós já vimos isso daí quando os ingleses vieram pressionar o Brasil para aprovar leis contra o tráfico de escravos. Né? Então, os brasileiros, não querendo brigar com os ingleses, aprovavam essas leis, mas não cumpriam nada. Né? Essas leis ficaram conhecidas, na época, né, como leis para o inglês ver, né, para inglês ver. Então, o inglês vinha lá, não, tem a lei e tal. E se aparecia algum inglês, eles, sei lá, prendiam um barco, alguma coisa, mas era só
aparência, né? Não sei se é muito otimismo da minha parte, mas me parece que a operação em território brasileiro, nesse momento, está nessa uma operação para americano ver, né? Para norte-americano ver. O que é natural, porque vejam bem vocês, essa ideia de que o Brasil poderia fazer uma guerra contra a Venezuela, tentar invadir o país e tudo mais, é uma grande aventura política para o governo Jair Bolsonaro e para os militares brasileiros, né? A Venezuela não é um país desarmado. Não é assim que você vai entrar lá e vai ser um passeio. Vai ser uma guerra duríssima se acontecer. E as Forças Armadas brasileiras teriam que se empenhar nisso daí, e isso resultaria assim numa carnificina muito grande e numa destruição muito grande, que nas condições econômicas e sociais do Brasil poderia levar a uma crise revolucionária no país. Principalmente se o Brasil entrar do lado norte-americano, que não é uma coisa popular, e for derrotado pelos venezuelanos, né? Como é que se diz? Acabaria liquidando toda a ideia de que o exército brasileiro, que conta com a maioria do governo do Jair Bolsonaro, é uma verdadeira força. Seria uma demonstração de fraqueza extraordinária, cuja repercussão sobre a autoridade política do governo, que já não é muito grande, não vamos falar disso aqui ainda hoje, ficaria totalmente esmagada, né? Então, logicamente que os militares brasileiros, né, mostrando um certo bom senso nesse sentido, querem evitar uma aventura dessa natureza, né? O país, na verdade, é até ridícula a operação, porque se eles reunirem ajuda humanitária, podiam distribuir no Brasil. Está cheio de gente dormindo na rua, está cheio de gente passando fome, está cheio de gente sem atendimento médico. Podiam distribuir aqui, já começa por aí, né? Então, é uma operação desmoralizante. E no momento que o governo de extrema-direita não está, né, indo muito bem no que diz respeito ao seu desenvolvimento como governo. Bom, resta ver o que vai acontecer do lado colombiano, né? Aparentemente, no caso brasileiro, os militares brasileiros falaram que não vão intervir. Não é que a gente tenha que acreditar nisso, seria infantil, né? Acreditar numa declaração dessa. Mas até agora tudo indica que o que está acontecendo na fronteira entre a Venezuela e Roraima é mais distracionismo do que qualquer verdadeira operação de tipo militar, né? Aparentemente, se for acontecer alguma coisa, vai se dar na fronteira com a Colômbia ou vai se dar na fronteira marítima da Venezuela, mas aí teria que ser uma intervenção direta das tropas norte-americanas e britânicas, que a gente já foi informado que existem lá, né? Bom, de qualquer maneira, uma questão chave é a mobilização contra a intervenção imperialista na Venezuela, né? Uma questão fundamental. Um debate que tem aparecido aí sistematicamente. Existe um setor da esquerda que, depois de muito tempo fazendo propaganda, junto com o imperialismo pela derrubada do Maduro, agora que eles perceberam que o imperialismo está diretamente envolvido na intervenção militar e tudo mais, eles se colocaram contra a intervenção militar, mas continuam colocando que eles são a favor da saída do Maduro, que é uma coisa absurda. Porque ficar contra a intervenção militar significa que você está pela permanência do que está acontecendo lá. Não dá para você, ao mesmo tempo, ficar contra uma força que quer derrubar o governo e você querer derrubar o governo. É uma posição totalmente incoerente, né? Nós temos que defender a Venezuela, temos que defender a permanência do governo que foi eleito,
Não há motivo, não há nada que diga que esse governo teria que ser modificado, né? Se nós que somos um partido revolucionário, nós tomaríamos partido por um governo revolucionário se a situação dentro da Venezuela estivesse levando a isso. Caso contrário, né, é pura demagogia reacionária você falar que, como eu vi também, né, as massas têm que tomar o poder. Mas não tem massa para tomar o poder na Venezuela nesse momento. O que nós podemos dizer, né, que nós devemos dizer em relação à Venezuela, é que a nossa grande divergência com o governo da Venezuela é que o governo trata com muita leveza, né, digamos assim, esse governo que é uma ditadura, né, permite que um cidadão se auto-intitule presidente da Venezuela, mantenha relações com governos estrangeiros e não vá preso, né? Então, nós fazemos aí, o governo da Venezuela, uma exigência clara, prender essa gente, né? Impedir que a reação interna se expresse livremente diante de uma ameaça de guerra. O governo da Venezuela poderia já ter estabelecido o estado de emergência diante da iminência de uma invasão, né? E já deveria ver quais são os órgãos de imprensa que defendem a invasão, e esses daí deveriam ser fechados, né? Que é o que todo governo, seja ele de que tipo for, faz quando está em guerra, né? Segundo, o país sofre uma enorme sabotagem econômica, vários setores capitalistas participam dessa sabotagem. Na nossa opinião, deveriam ser todos confiscados e entregues à administração popular. Já há várias empresas na Venezuela que estão sob controle popular, foram expropriadas e estão sob controle popular, né? Ou seja, o governo deveria tomar todas as medidas necessárias para combater a invasão, que não é exatamente o que ele está fazendo. Há uma política de concessões aí à ala direita, que nós consideramos que é extremamente perigosa. Bom, e logicamente no Brasil nós precisamos aumentar o sentido da mobilização. Vamos ver como a situação se desenvolve hoje, né? E vamos ter que tomar medidas em relação a esse aspecto central da luta política. Bom, no que diz respeito à situação política nacional, né, nós já falamos disso na semana passada, nós temos apontado de uma maneira gradual, né, eu acho que isso aí é muito importante, particularmente para uma intervenção política, que a situação ela tende claramente a evoluir à esquerda, né? Nós já temos aí um acúmulo de manifestações que mostram que a tendência da população, de uma maneira cada vez mais ampla, é reagir aos ataques da burguesia e do governo de extrema-direita com a política neoliberal. Por exemplo, vamos citar uns casos aqui. Nós temos na Ford, que está para ser fechada, a direção do sindicato decretou greve e chamou um ato na porta da Ford para terça-feira, né? Pelas informações que nós temos, há uma tendência dos trabalhadores a resistir ao fechamento da fábrica. Na GM, a direção sindical, que é ligada ao PSTU, aceitou um acordo vergonhoso, né, de rebaixamento salarial e tudo mais. Nós estivemos lá também, distribuindo um boletim, e notamos que existe toda uma tendência também a resistir a essa ofensiva, né? Nos professores municipais, nós já assinalamos aqui, é toda uma mobilização de luta contra o ataque à previdência dos professores municipais. E em vários outros lugares no país você nota que vão se erguendo aí, né, movimentos de luta contra o que está acontecendo no país. Então,
esse dado é importante porque mostra que claramente é uma tendência à mobilização. E essa tendência à mobilização exige, da parte das direções políticas e sindicais, uma política para, né, procurar generalizar essas manifestações e para procurar unificar essas manifestações. Uma palavra de ordem que seria fundamental para tudo isso daí seria a palavra de ordem de greve geral, que deveria ser lançada pela Central Única dos Trabalhadores, que é a única organização sindical que tem condições de fazer isso daí. Eu acho que é preciso começar uma campanha no sentido de exigir da direção da CUT um plano de lutas em favor da greve geral. Um outro dado que se encaixa nessa situação, que é muito importante, é o problema da Previdência. Os órgãos de imprensa tratam a questão com muito cuidado, mas o problema da Previdência é rejeitada universalmente pela população brasileira. Ficou óbvio isso daí. Os militares, começou uma crise para tirar os militares da Previdência. Quer dizer, tudo bem que eles vão tirar os militares, eles querem tirar os militares. Mas o fato de que há pressão para retirar mostra que há uma oposição generalizada, nos militares à questão da Previdência. Aí outros setores também, policiais, desembargadores, juízes, procuradores, promotores, todos eles já protestaram contra mais esse ataque da Previdência. E esses protestos, eles aparecem porque eles são de setores institucionais. Mas muitos dos que estão protestando são gente que ganha 30 mil reais. Então vocês imaginem qual é a situação da população em geral. A repulsa ao plano da Previdência é total. Aqui nós podemos entender perfeitamente por que é tão difícil de fazer essa reforma da Previdência, que a população não aceita. E uma vez que você faça a reforma da Previdência, é um desastre político total. Principalmente da maneira profunda como esse governo está tentando fazer. Outros governos fizeram pequenas, bem menores mudanças na Previdência do que esse. Cada um vai acrescentando alguma coisa. Esse quer dar um arremate geral. Isso tende a causar já causou, já existe uma insatisfação popular generalizada. Isso tudo é muito importante. Por quê? Porque uma das primeiras perguntas a serem feitas quando subiu o governo Bolsonaro era o seguinte: esse governo vai conseguir se consolidar? Vai haver uma reação? Vai haver luta generalizada, etc. e tal? Bom, o que nós estamos vendo agora é que a tendência a resistir ao governo, a repudiar as medidas do governo, ela é generalizada. E já existem focos, determinados focos que expressam claramente a disposição de luta da população. Esse é um dado central da situação política, é um dado crucial, na verdade, que faz com que se possa elaborar uma política ativa em relação ao governo Bolsonaro. Até antes Aqui nós precisamos também retomar uma explicação que foi dada, que eu acho que é muito importante, que muita gente não considerou, mas que é necessário considerar à luz dos novos acontecimentos. O governo Bolsonaro não é um governo eleito democraticamente. Isso daí o pessoal fala e tal, mas nós temos que entender a coisa de um ponto de vista político e não jurídico. Juridicamente ele também não foi eleito democraticamente, mas vamos pegar a ideia que várias pessoas falam que ele foi eleito, mais ou menos democraticamente, mais ou menos antidemocraticamente, mas ele foi eleito. Bom, o grande problema do governo ser eleito ou não ser eleito é que a eleição confere ao governo uma autoridade política. Então, dependendo de quais foram as características dessa eleição, você pode analisar a menor ou maior autoridade do governo.
o governo Bolsonaro ele foi escolhido. Primeiro porque o Lula não pôde concorrer às eleições. Foi preso, foi vítima de um processo fraudulento por juízes que estão mancomunados aí numa organização de extrema-direita dentro do judiciário. Depois teve todos os seus direitos cassados, porque mesmo preso ele poderia concorrer à eleição perfeitamente, né? Mas aí forçaram a barra. Bom, o PT capitulou diante dessa pressão e retirou a candidatura do Lula para colocar o Haddad, que era o candidato para perder, né? Bom, já por aí vocês podem notar que qualquer votação de qualquer candidato que aparecesse nessa situação teria, obviamente, que ser uma votação artificial. Particularmente se nós levarmos em consideração que não se trata simplesmente de que tiraram um candidato que por algum motivo conjuntural, por algum motivo acidental, por algum motivo secundário, havia caído no gosto da população, mas tiraram um candidato que tem um verdadeiro apoio popular, que é mais grave. Por exemplo, na França, acabaram deixando de lado todos os partidos de esquerda. Esses partidos de esquerda, o governo ficou fraco, porque também a eleição dele é artificial. Muita gente que votaria na esquerda acabou votando no Macron no segundo turno. Bom, a esquerda na França é uma instituição. Pessoal, tem gente que só vota na esquerda, tem gente que só vota na direita, já há uns 2 séculos, sei lá, coisa do gênero. Mas não é que houvesse um candidato de esquerda que caísse, que fosse realmente o candidato da preferência popular. Não havia isso. Era simplesmente uma situação genérica, digamos assim. Bom, no Brasil não. No Brasil, eliminaram da eleição um candidato de grande popularidade. Bom, aí elegeram o Bolsonaro com todas essas falcatruas, unificaram todos os setores da burguesia para conseguir, né, essa votação dele. Usaram a imprensa, usaram um monte de coisas que foi tornando a eleição cada vez mais artificial. Então nós temos um governo que não tem uma verdadeira base para levar adiante esse governo com autoridade, né? Recentemente, o Instituto de Pesquisa Vox Populi, né, pelo que... Vamos colocar esse dado pelo que valem as pesquisas, que são todas elas muito suspeitas. Analisando as eleições, falou que os bolsonaristas, assim, fechados mesmo, bolsonarista roxo, seria na faixa de 9%. E que o bolsonarista genérico chegaria a 22%. Quer dizer, nós temos aí um presidente que, na verdade, tem 22% de apoio. Aí falam, não, mas ele teve 58 milhões de votos, mas um monte desses votos não vale absolutamente nada. Não representa um apoio real a ele. Foi uma coisa que, por uma série de artifícios, foi induzida a acontecer na eleição. Isso é muito importante porque, enquanto o governo não enfrenta uma crise, não enfrenta uma situação de crise, tudo parece normal. É o que aconteceu com Macron. Macron aprovou leis antipopulares, etc. e tal. Como ninguém fazia nada, a esquerda francesa está completamente paralisada nesse sentido, o Macron parecia ser uma pessoa de alta popularidade. Só que a situação chegou num ponto, né, deu uma faísca e revelou-se que a popularidade dele é nenhuma. Nós estamos aqui na França já com mobilizações que vêm, se não me engano, de novembro do ano passado e que continuam. Qual que é um dos fatores fundamentais dessa mobilização? É o fato de que o governo tem uma missão a cumprir, mas não tem solidez, não tem base de apoio para cumprir essa missão.
Então, aqui nós temos o governo Bolsonaro lançando o mais duro projeto de liquidação da Previdência e ele não tem uma base de apoio real. Isso explica, como eu falei antes também, a timidez dos militares brasileiros, apesar de toda a pressão norte-americana, em relação à Venezuela. Eles sabem que a situação aqui não é favorável para esse tipo de aventura. Para você querer invadir um outro país, se aventurar, né, em operações militares desse porte, você precisaria ter um bom apoio. E a verdade verdadeira é que o governo não tem apoio nenhum. Né? O apoio é muito pequeno, a base bolsonarista é muito pequena. Existe. E, na verdade, o mais grave de tudo não é só que a base bolsonarista é pequena. O mais grave de tudo para a burguesia é que, fora a base bolsonarista, não há praticamente mais nada de concreto. Né? A base que a direita conseguiu durante um período aí com a oposição ao PT, que também não era muito grande, né? Ela se dispersou. Se dispersou por causa da crise política da própria burguesia. E agora sobrou o quê? Um núcleo que é um núcleo mais coerente, digamos assim, mais afinado dessa base burguesa, que é o bolsonarismo. Mas o bolsonarismo, como a gente viu, é de 22% para baixo. Eu, inclusive, se fosse chutar, chutaria que está mais para 10 do que para 20. Quer dizer, é uma base social muito pequena para enfrentar uma crise de grandes proporções. A Previdência pisa no calo de toda a população brasileira. E depois nós temos uma série de outros fatores, o ataque à educação, nós temos a violência que se generalizou de grupos paramilitares, bolsonaristas aí contra vários setores sociais, sem terra, etc. e tal. Nós temos o descontentamento de vários setores sociais com o governo, porque, logicamente, esse governo é um governo que só tem más notícias para a população. Ou dizendo de maneira mais concreta, ele é um governo de guerra contra o povo brasileiro. Tá? Isso significa, né, que nós temos que chamar a atenção de todas as organizações sindicais que estão paralisadas, de que está se criando o momento para uma luta em grande escala contra o governo Bolsonaro. Quer dizer, eu considero, né, que o aspecto essencial de uma análise da situação política é justamente isso daí, você sentir o pulso da situação e falar, agora vamos, que é possível, né? Que está se criando uma situação onde é possível levar uma luta de grande envergadura. Para isso, logicamente, nós não podemos ter uma atitude genérica de denúncia. Né? Eu vi, essa semana que eu estava vendo, alguém me trouxe aqui um panfleto da Conlutas, do PSTU, Organização Sindical de Brinquedo do PSTU. Aí o boletim fala assim, não deixe. O governo quer acabar com a sua aposentadoria. Veja, meu amigo, se for para receber um conselho desse, não precisa ter central sindical nem de brinquedo. O problema chave é justamente que eles teriam que dizer como é que nós não vamos deixar. Porque falar para mim isoladamente, estou lá em casa, sei lá, assistindo algum programa idiota na televisão, daí o cara fala assim, estão levando embora a sua aposentadoria, não deixe. Mesmo que fosse um ladrão só, o que você ia fazer? A não ser que você tivesse poder de fogo contra ele, tivesse armado, que a esquerda não quer que você fique armado também. Aí a matéria termina assim, não existe rombo da Previdência, o que existe é roubo, e eles querem que você, trabalhador, pague essa conta. Diga não. Isso daqui é uma farsa. É preciso ter um plano de lutas. É preciso convocar a assembleia em todos os sindicatos. É preciso convocar assembleias estaduais. E é preciso colocar na ordem do dia uma greve geral contra todos os planos do governo. Estimular essa tendência que existe, que está presente.
Quem pode fazer isso, logicamente, não é a Conlutas, né? Aqui também. Nós não podemos chegar para a Conlutas e falar, Conlutas, não deixe, que eles não vão fazer nada, porque eles não têm capacidade de fazer. Quem tem que fazer isso é a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que está totalmente, parece que, não sei, levou um soco na cabeça e perdeu um pouco a noção do que está fazendo, está totalmente paralisada. No entanto, é um dever político da direção da CUT fazer isso daí. E qual que é a nossa obrigação? Fazer uma campanha nesse sentido, preparando essa política, e que exerça uma pressão sobre as direções da CUT em todos os lugares, em todos os estados, em todos os sindicatos, né? Baseado na ideia de que a situação está mudando positivamente do ponto de vista da reação popular e que é preciso aproveitar isso daí. Nós temos aí pela frente agora o Carnaval, né? Durante o Carnaval tem que ser a esquerda, todos os setores que querem lutar contra o governo Bolsonaro tem que sair à rua, fazer propaganda durante o Carnaval, né? Por todos os meios possíveis. Depois nós temos o 8 de março, tem que haver uma mobilização grande, não de pequenos grupos, tem que haver uma mobilização grande das grandes organizações. Por exemplo, nós temos aqui em São Paulo a POSP. A POSP é um sindicato, mas é também uma organização majoritariamente feminina. Então tem que haver uma mobilização dessas organizações, né? Quer dizer, tem que haver um plano de luta geral com manifestações, assembleias, etc. e tal. No ato de terça-feira da Ford, por exemplo, tem que se levar esse problema, né? E nós temos que adotar medidas de luta que saiam dessa, como disseram os franceses, né? Dessas manifestações de tiozinho. Por exemplo, tanto na GM como na Ford, o que está colocado de imediato é a ocupação das fábricas. Vamos deixar de ser tão carolas assim, de ser sindicato tão ineficiente, vamos fazer alguma coisa para defender os trabalhadores. A Ford quer fechar a fábrica, tem que ocupar a fábrica. Tem que tomar conta ali das máquinas. Tem que tomar conta de todo o patrimônio. E falar, se vocês não vão fazer isso aqui funcionar, nós, trabalhadores, vamos fazer isso aqui funcionar. Eu não sei se todo mundo sabe, mas na América Latina e no mundo, há milhares de fábricas que funcionam assim, milhares. Né? Uma ou duas. Né? Por exemplo, no Brasil, há algumas. Na Argentina, onde fecharam um número extremamente grande de fábrica, os trabalhadores colocaram para funcionar, mas até nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, há esse fenômeno. É a resposta. Vai fechar? Nada. Alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas o PCO aí radicalizando. Não tem nada disso. Não existe nada de extraordinário em ocupar uma fábrica. Eu mesmo, pessoalmente, já participei da ocupação de umas 10 fábricas, pelo menos. É uma coisa, digamos assim, para um movimento sindical ativo, é uma coisa banal. Né? Uma coisa que a fábrica fechou, ocupa. Vai demitir 20% da fábrica, ocupa, não deixa de demitir. A ocupação de fábricas é um método legítimo de luta. Lógico que nós estamos nessa era bolsonarista, né? No Ministério do Trabalho nós temos lá um cidadão da Opus Dei, né? O presidente do Ministério, não, perdão. No Tribunal Superior do Trabalho nós temos lá um representante da Opus Dei, que falou, inclusive, que fazer greve contra a privatização é ilegal, porque é greve política, né? Não sei também onde é que no Código Brasileiro está proibida a greve política, mas, enfim, né? A Constituição assegura o direito de greve. Mas
não tem importância. O que nós precisamos aqui é apontar o caminho. E não dá para ficar nessas meias medidas. Não dá para ficar aí, né, só escrevendo texto na internet. Não dá para ficar com essas coisinhas. É preciso medidas de luta que sejam efetivas diante da ferocidade do ataque da burguesia e do governo. É uma questão da maior importância, né? Uma questão central é a Previdência, que, como sempre, está enroscada no Congresso, né? Ora eles tiram um pedaço, ora eles colocam outro pedaço, porque todo mundo tem medo de... E deveria ter medo mesmo, porque a hora que ficar claro para o pessoal o que está sendo feito, isso aí vai acabar com a fama de muita gente, né? Então, um dos centros da luta teria que ser a Previdência. Nós temos o problema dos salários, nós temos o problema do Ministério do Trabalho, nós temos a questão do desemprego, né? A questão do desemprego exige uma campanha pela redução da jornada de trabalho, de imediato. Uma campanha por 35 horas de trabalho para todos. Não é porque os capitalistas falam que nós estamos numa crise, que na crise você tem que abrir mão das coisas, etc. e tal, que nós vamos ter que abrir mão, muito pelo contrário, justamente porque nós estamos numa crise é que nós temos que levantar reivindicações que atendam os interesses dos que são as principais vítimas da crise. Nós temos aí 14, 15 milhões de desempregados e a redução da jornada de trabalho é a medida mais eficaz para combater o desemprego, né? Então era preciso ter um programa positivo, era preciso também que o movimento sindical, operário, a esquerda em geral, falasse o que é da aposentadoria. Porque a única discussão que tem aqui é se você vai se aposentar com 100 ou 150 anos. O que é uma discussão idiota, né? Era preciso acabar com... Se opor ao critério de que a pessoa, de que tem que ter uma idade, tem que ter o tempo de contribuição. Se o cidadão trabalhou X anos, tem que se aposentar. Pronto. É simples. Aí eles vão falar, né? E muita gente gosta de entrar nesse debate, mas não tem dinheiro. Ó, ninguém é tão... A gente é trouxa, mas a gente não é tão trouxa assim de achar que no Brasil não tem dinheiro para pagar a aposentadoria. Tira de outro lugar, não é? Tira de todo esse dinheirão que dão para os empresários, por exemplo. Dão muito dinheiro para os empresários, né? Ou, na pior das hipóteses, põe mais um imposto aí e faça com que os empresários paguem esse imposto, eles sozinhos. Aí os empresários vão falar que isso daí, com isso o Brasil não é competitivo, mas o Brasil também já não é competitivo. O Brasil é um país onde vem um animal que nem esse Trump aí, né, e manda no governo brasileiro. Já estamos até colocando militar no exército norte-americano. Então, isso aqui não é um problema de ser competitivo, é um problema de deixar de ser uma colônia miserável dos norte-americanos. Tem que colocar aposentadoria pelo tempo de serviço. Aí o cidadão vai falar, mas contribuíram, não sei. Se contribuíram ou não contribuíram, o problema não é do empregado, é do empregador. Vai atrás do cidadão que não contribuiu e multa ele. E a idade tem que ser uma coisa normal, né? A não ser que a gente tenha uma mentalidade escravagista, que nem essa besta aí, que é o ministro da Economia, né? Que é um louco. O Ministério do Bolsonaro está cheio de gente louca. A gente deveria colocar coisas absolutamente normais. Por exemplo, aposentadoria para as mulheres com 25 anos de trabalho e homens com 30 anos de trabalho. As organizações sindicais, por falta de resposta, ficam envolvidas num debate maluco. Como se o trabalhador que contribuiu a vida inteira, cujo pai provavelmente contribuiu a vida inteira, cujo avô provavelmente contribuiu a vida inteira,
ele tivesse agora que ser ele responsável pela administração absolutamente criminosa que os governos capitalistas, inclusive a ditadura, fizeram da Previdência. Lógico que não. É um debate, no fundo, idiota. Né? Como resolver o problema da Previdência? Eu volta e meia, eu vejo pessoas falando assim, direitistas, né? Não, tem que ser responsável. É preciso uma reforma da Previdência. Não é verdade. Não precisa de nada disso. Eu, por exemplo, entre as várias opções econômicas que tem aí, eu favoreço mais a de confiscar os bancos que são proprietários de 40% do orçamento federal e botar esse dinheiro na Previdência, na educação, na moradia, na saúde. Mas, enfim, né, deve ser uma loucura da minha cabeça, porque eu não gosto de banqueiro e eu realmente também não gosto mesmo. Não vejo a função da coisa, não vejo a bondade da coisa e preferiria isso. Mas, de qualquer maneira, seria preciso ter uma atitude mais agressiva, mais positiva. Uma coisa interessante sobre a esquerda é o seguinte, a esquerda fala, nós precisamos ter uma política propositiva, que é uma palavra horrível, inventada, né, pela esquerda. Quer dizer que você precisaria ter proposta, mas ninguém tem proposta para aposentadoria. O que a gente vê é o pessoal mudo, né? Quer dizer, deixa do jeito que está, deixa na ruindade atual, que já é muito ruim. Né? Para lutar, os trabalhadores precisam ter um programa para a aposentadoria. Bom, para concluir, eu acho que é necessário lançar em todos os setores uma ampla campanha política que corresponda ao desenvolvimento real da situação, da tendência real das massas. Muita gente vai falar que não, que o pessoal é direitista e tal, isso é um impressionismo, não corresponde a uma avaliação mais científica da realidade. Nós temos que pegar as manifestações para mostrar que, independentemente da opinião que cada pessoa tem, porque opinião é uma coisa... Não há como você tomar isso daí como matéria-prima da política. O cidadão chega lá e fala, não, eu sou a favor disso. Você vê, um monte de gente foi na eleição e falou assim, não, o Bolsonaro é melhor do que o PT. Agora o cara está vendo a sua aposentadoria ser assaltada aí. E agora ele quer brigar. Mas se não é que o Bolsonaro era melhor? É incoerente, né? Se ele era melhor, era isso que ele ia fazer também. Ele nunca falou que ele ia melhorar a aposentadoria, ele falou que ia atacar a aposentadoria. Que vale a opinião? A opinião não vale nada. O que vale são as tendências reais, as coisas que as pessoas são levadas a fazer pela pressão dos acontecimentos e das circunstâncias reais. E nesse momento aqui, particularmente, né, o que nós temos é uma tendência a virar o jogo. Não é que o jogo já tenha virado, mas há uma tendência a virar o jogo. Vai depender das direções das principais organizações fazer com que essa tendência se desenvolva numa luta generalizada contra o governo. Nessa luta generalizada contra o governo, nós temos que colocar claramente o seguinte, quer dizer, colocar aquela palavra de ordem que mostra que o rei está nu, que é a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Presidente legítimo, resultado da fraude, etc. e tal. Porque isso aí escancara o problema que nós estamos vivendo, a fraqueza do governo e tudo mais. Essa semana nós colocamos aí na internet, no site do partido, um meme, que falava assim, o PCO não reconhece o governo Bolsonaro como legítimo. E o meme tem 5 mil interações com ele até agora. A direita entrou em peso para atacar o meme. Lógico que é o tipo da coisa que, como é que se diz? Pega mal. Eles insistiram, né, para que o
o PT fosse lá beijar a mão do Bolsonaro, insistir para que todo mundo apoiasse, é para dar aquela aparência de que o povo aceita, de que as instituições aceitam, todo mundo aceita. Né? Uma parte do pessoal se prestou a fazer esse jogo. Nós mencionamos aqui várias vezes o caso do Haddad. Tem outros que foram até mais longe, o caso do Ciro Gomes, que fez uma aliança para dar sustentação para o Bolsonaro no Congresso. Né? Mas nada disso daí corresponde à realidade. É uma tentativa de escorar um governo que, num certo sentido, é frágil. Outra coisa, para concluir, nós temos que entender o seguinte: o governo Bolsonaro ele está num momento delicado, mas ele não vai desaparecer sozinho. O futuro do governo depende da luta que vai se travar no país. Esse governo, se ele consegue superar as crises e se fortalecer, é um imponderável, ele é uma grande ameaça para toda a classe trabalhadora brasileira, toda a esquerda, todos os direitos democráticos e tudo mais. Daí a importância também de ter uma concepção clara, né, meditada, refletida sobre como fazer oposição a esse governo. Se as organizações de esquerda e as organizações sindicais deixam passar a tendência da população a reagir e ficam nessa farofada parlamentar que eles vivem, o governo vai se fortalecer e nós vamos pagar caro por isso. Essa semana eu vi uma coisa no Congresso que eu assim, há muito tempo eu acho ridículo, mas dessa vez eu achei assim até preocupante. Né? Os parlamentares do PSOL, não sei se eles mandaram fazer ou compraram numa lojinha um avental cor de laranja, pegaram um monte de laranja e foram para o Congresso para fazer uma palhaçada circense lá para protestar contra o governo. Isso daí não é só ridículo, não é só idiota, como é um desserviço, na verdade, não é um verdadeiro protesto. Porque isso daí instiga a população a pensar que tudo isso aqui é uma brincadeira. Né? Que o nosso papel aqui é ridicularizar o Bolsonaro, porque não sei o que lá, quando, na verdade, nós temos um governo que está lotado de generais. Mais um pouquinho, esse governo é uma ditadura militar, e o pessoal fica lá brincando com umas laranjas. Né? Assim não dá, não é sério. Não é que isso daqui é inócuo. Isso daqui é contra a possibilidade de lutar contra o governo. O papel das direções políticas é chamar o povo a lutar. E não ficar fazendo piada. Tem que ter uma palavra de ordem, tem que ter uma mobilização. Né? Nesse sentido, queria aproveitar aqui e condenar isso aí absolutamente. Tem que acabar com isso daí. É a transformação da tendência da população a lutar, a resistir, numa piada de mau gosto, que acaba levando ninguém a lutar por nada. Né? Então, eu acho que precisamos enfatizar isso daí. Bom, a gente vai abrir para as perguntas agora. Queria, antes de mais nada, pedir para você contribuir com o Superchat, contribua também na vaquinha, que está na descrição do vídeo, ou com uma assinatura solidária da Causa Operária TV. Nós vamos começar com uma pergunta aqui do auditório. E aí, depois a gente vai intercalando com as perguntas da internet. Rui, eu tenho uma pergunta no sentido do governo Bolsonaro e da Venezuela. Tem toda uma crise para as Forças Armadas não intervirem lá no governo, e o próprio Mourão já falou que os militares não vão intervir. Mas, ao mesmo tempo, o Mourão ele vai ser o representante do Brasil
na reunião do Grupo de Lima lá na Colômbia na segunda. Aí, e não vai ser o ministro das Relações Exteriores que era para ser o responsável por isso. Eu queria saber se, como os generais brasileiros eles são um setor mais aliado com o imperialismo, se o Mourão ele não está falando publicamente que não vão intervir só para não gerar crise no governo, mas eles seriam um setor que estariam armando mais essa intervenção na Venezuela junto com os Estados Unidos. Princípio, me parece que os militares brasileiros, não é que eles não queiram atacar a Venezuela em geral. Eles não querem ter um envolvimento militar direto. É o que parece à primeira vista. Agora, se os norte-americanos pedirem para eles irem num setor de fronteira brasileiro e contrabandear armas ali, eles são capazes de fazer. São duas coisas diferentes, né? O Mourão, a presença do Mourão no Grupo de Lima também não é estranha, porque na última reunião do Grupo de Lima, o chanceler lá, o lavista do Jair Bolsonaro, ele foi lá e assinou um documento que os militares contestaram. Tá? Então, meio que estamos falando, vamos deixar esse maluco aí, que ele vai comprometer as Forças Armadas brasileiras com alguma loucura. Agora, outra coisa, não quer dizer que a gente deva ter confiança absoluta no que os militares dizem. Tudo parece indicar que eles não querem um envolvimento militar. Se eu fosse eles, também não ia querer. Né? Eu acho que é desastroso para eles. Né? Porque eu não acho que o Brasil aguenta um enfrentamento militar na fronteira. Sem falar que qualquer agressão contra a Venezuela vai levar a um nível de radicalização no conjunto da América Latina. Não há como não acontecer. A gente vê que a guerra do Golfo, o negócio do Afeganistão, a Síria, provoca uma radicalização imensa no Oriente Médio. Não é porque a imprensa não fica assinalando isso daí que não existe. A gente vê que a quantidade de grupos, né, armados que se formaram no Oriente Médio depois desses acontecimentos é enorme. Por exemplo, o pessoal fala Al-Qaeda, fala no... como é que é? No Estado Islâmico, mas são milhares, na verdade. Tem milhares de grupos armados no Oriente Médio, produto, né, dessa crise. O golpe no Egito, por exemplo, derrubando o governo eleito, gerou a formação de vários grupos armados no Egito. As crises do governo saudita geraram a formação de grupos armados dentro da Arábia Saudita. No Iêmen, os grupos armados tomaram o poder. Todos os países têm grupos, têm guerrilha lá. A desestabilização foi imensa. Por que eu estou falando isso? Porque se isso acontecer no Brasil, se acontecer na América Latina, vai ter o mesmo efeito. Se existe uma coisa que tem um efeito revolucionário, é a guerra. A guerra é uma coisa horrível. Meio que quando as pessoas falam de política normalmente como se fosse assim um jogo de salão, mas quando vem a guerra, a coisa fica medonha, horrível. E isso leva a uma radicalização, sem falar que tem efeitos colaterais, né? Tem uma guerra do Brasil com países vizinhos vai ter efeitos colaterais no comércio brasileiro. Por exemplo, pelo que eu estou informado, se eu não estou enganado, uma boa parte da energia elétrica de Roraima vem da Venezuela. Se começasse uma guerra, eles desligariam esse fornecimento de energia elétrica, porque senão estão em guerra e ao mesmo tempo lá comercializando a energia elétrica. Você imagina, teria muita repercussão, né? Depois começa a morrer os soldados. É uma coisa complicada, né? Não é... Então, eu acho que os militares, a princípio, não querem se meter. Acho que eles estão sendo muito pressionados pelos norte-americanos, né?
Mas aí também, aí que tá, né? O cara vai lá e vai morar na casa, ele é um cordeiro, vai morar na casa do leão, o que ele espera? É uma vida difícil, né? O que vai fazer? E eu acho que os norte-americanos vão pressionar muito mais. Pode ser que eles pressionem tanto que os brasileiros entrem em guerra contra a Iugoslávia, sei lá. Mas no momento eles não querem isso. Bom, agradecer aqui ao superchat do René da Silva Bastos, que diz: para ajudar na propaganda pela fundamental libertação de Lula, viva o PCO, Partido da Causa Operária. Também agradecer a Carolina Silva, a Donise Meirelles, que diz: vida longa ao Rui, ao PCO e todos os companheiros da esquerda, lutemos por Lula livre. E tem uma pergunta aqui do Luciano Moraes, que também contribuiu no superchat. Ele diz: como insistir com o PT e toda a esquerda que a pauta fundamental é a liberdade de Lula e a realização de novas eleições com ele concorrendo? Eu acho que a gente tem que insistir. Não sei se o pessoal é muito receptivo, né? Porque eles consideram assim que a ideia dos petistas, a gente vê nas declarações, principalmente da ala direita do PT, é a seguinte: o que vocês querem fazer? Ir lá em Curitiba e arrancar o Lula da cadeia? Eu responderia o seguinte: só depende das condições. Não é? Eles acham que é uma coisa impensável isso daí. O que é uma miopia política, porque nós já vimos aí em inúmeros países do mundo que prisioneiros políticos são arrancados da cadeia pela mobilização popular. É uma coisa que já aconteceu, não é que nós estamos imaginando. O político conservador, ultramoderado, como são os direitistas do PT, eles acham que tudo isso daí é meio fora da realidade. A realidade para eles, que eles são muito realistas, né? É a eleição de 2 em 2 anos. É isso aí. Ganhou a eleição, ganhou. Não ganhou, não ganhou. Né? Na hora de ganhar a eleição, ele acha que ele tem todas as qualidades do mundo para ganhar a eleição. Quando a verdade verdadeira é que se ele não tivesse apoio de outro, dinheiro de empresário, nem a mulher dele votava nele. Então nós temos esse problema. E a ala esquerda do PT, ela não tem, ela é pressionada pela ala direita e por uma série de coisas. Eles têm medo de ir a esse ponto. Não é que eles sejam contra ou não vejam essa possibilidade, eles têm medo. Eles acham que eles ficam paralisados diante do risco e diante da pressão contrária, né? Essa é a questão-chave. E o resto da esquerda é pior do que o PT, porque é uma esquerda, em geral, pequenininha. Você vê o PSOL. Juntou-se aqueles deputados lá, parece um pessoal de universidade, né? Foram no mercado ali, compraram 2 dúzias de laranja, um avental cor de laranja e foram fazer palhaçada lá no corredor do Congresso Nacional. No fundo, são umas crianças, eles querem aparecer na imprensa, né? Aí vem a Globo e, nossa, lógico, tira foto do cara com a laranja. É uma idiotice total, quer dizer, desse jeito, nós não vamos para lugar nenhum, né? A extrema-direita está tomando conta do país e o pessoal está aí brincando com umas laranjas. É preciso mobilização mais séria. O pessoal tem que entrar eles na realidade. Eles estão fora da realidade. Que só aproveitando, uma pessoa falou o seguinte, que a gente fala isso toda semana, o pessoal não... e nada acontece. Mas a coisa é assim, você tem que trabalhar no sentido de ganhar a opinião dos outros e conseguir a mobilização dos outros. E não é verdade que nada acontece, porque muita coisa no Brasil aconteceu. Por exemplo, eu não sei se o pessoal tem a mesma ideia, mas a prisão e a condenação do Lula teriam passado muito mais em branco
Se nós, por exemplo, logicamente outros setores fizeram isso também, mas não foram as direções, não tivéssemos chamado a mobilização para defender o Lula. Teria sido muito mais micho. É ou não é? Agora, é lógico, você faz o que você consegue fazer, não adianta querer ser. Mas eu acho que, primeiro, existe uma opinião muito favorável às coisas que nós estamos propondo, muito mais do que no começo de todo esse processo, né? Muita gente mais decidida e as condições elas estão melhorando. Porque agora também já foi a eleição, aquela ideia milagrosa de que nós vamos resolver tudo na eleição naufragou. Muita gente chegou e falou, não adianta a eleição. A eleição vai ser roubada, vai ser fraudada e tal. Já dava para saber isso daí pelo que a gente viu no Paraguai, pelo que a gente viu em Honduras. Tem o golpe, você não vai ganhar a eleição de novo. Só se você conseguir aí um candidato que nem o Lenin Moreno, né? Aí quem sabe você ganha a eleição. Então, eu acho que é uma evolução muito grande, sim. Nós estamos para lançar uma nova fase da campanha em defesa do Lula. Acho que vai ter uma repercussão gigantesca pelo que eu tenho visto aí de várias coisas. O fora Bolsonaro, ninguém da esquerda aprovou essa palavra de ordem. Mas essa palavra de ordem é uma palavra de ordem muito popular no Brasil. Não sei se todo mundo tem consciência, mas só o PCO levanta essa palavra de ordem. Fora Bolsonaro. Então, um pouquinho de paciência, muito trabalho e nós vamos conseguindo os resultados. Minha pergunta é sobre a Venezuela, né? É que o que está acontecendo na Venezuela, a gente vê acontecer em outros países, são golpes contra governos de esquerda, mas que estão num regime burguês. Então, a minha pergunta era, primeiro, se o Maduro ele só vai conseguir sair dessa se tiver, claro, além de toda a questão internacional, se ele radicalizar a situação lá, sei lá, estatizações, armar a população de maneira mais ampla e tal, e se a única solução definitiva seria mesmo dar o governo para os trabalhadores, tirar a burguesia, porque senão parece que sempre vai ficar essa instabilidade, né? Uma ameaça ao governo. Se é correto esse raciocínio, explicar um pouco melhor. Eu acho que sim. A experiência histórica já mostrou isso mais de uma vez, né? Uma experiência é a Revolução Cubana. Muita gente não tem essa ideia, né? Mas a Revolução Cubana ela se desenvolve em duas etapas. Numa primeira etapa, o movimento 26 de julho, dirigido pelo Fidel Castro, derruba a ditadura do Batista. Coitado do Batista. Derruba a ditadura do Batista e cria-se aí uma situação com uma certa ambiguidade. A ala esquerda do movimento quer aprofundar a revolução, né? Tem os famosos julgamentos dos torturadores e assassinos do regime do Batista que acabam gerando um protesto do imperialismo, né? E até hoje é usado pela direita. A direita mostra lá o pessoal fuzilando aqueles torturadores e fala assim, olha aí a democracia em Cuba e tal. Quando, na verdade, né, o próprio Che Guevara falou, olha, isso aí nem tinha como não fuzilar. Porque o pessoal não sabe o que é uma revolução, né? A revolução é uma coisa onde as massas, elas mandam nas direções. É a única situação em que acontece isso. O cidadão, que é o líder da revolução, na verdade, ele está sob uma pressão gigantesca daquela massa de gente que está participando da revolução. Porque a revolução é quando
todo o povo, todos os setores atrasados se mobilizam. E a massa queria o fuzilamento dessa gente. Não é assim que o Che Guevara ia chegar lá e falar, não vou fuzilar ninguém. O pessoal passa por cima dele. Não que ele não quisesse fuzilar o pessoal, né? Não é isso. Mas, digo, mesmo que ele não quisesse, isso daí não ia ser assim. A revolução é quando as massas mandam, né? Quando os parlamentares decidem que o negócio é brincar com laranjinha, aí você vê que não é uma revolução. Que a revolução também não ia tolerar essa brincadeira de laranjas. Então, o que aconteceu? O primeiro governo cubano é um governo de coligação entre o movimento 26 de julho, o exército rebelde, os trabalhadores camponeses e a burguesia cubana, que era pró-imperialista. E essa burguesia procura sabotar o governo e tudo mais. Num dado momento, Fidel Castro tira esse pessoal do governo, porque era um governo artificial, né? Quem mandava mesmo era o exército rebelde. E os norte-americanos preparam a invasão de Cuba na Baía dos Porcos. E aí o movimento 26 de julho, né, o próprio Fidel Castro, decidem que tem que expropriar a burguesia. E eles chamam toda a população armada a defender o país contra a invasão norte-americana, que fracassa por causa disso. Isso se dá em 1961. Quer dizer, é a vitória, digamos assim, definitiva da Revolução, quando Fidel Castro faz um famoso discurso em Havana, nessa época mesmo, né, numa manifestação gigantesca, e fala que, a partir de agora, a Revolução Cubana é uma revolução socialista. Que até então não estava claro. Passaram-se 2 anos de incerteza, de ambiguidade, de idas e vindas, etc. e tal. Esse é um caso, né? Outro caso famoso é o caso da Guerra Civil Espanhola, né? Onde o stalinismo decide não expropriar a burguesia. Segundo o stalinismo, a política correta é o contrário da política cubana. Você teria que dar importância às ações militares, né? Depois que você derrotar o inimigo, aí você vai pensar em revolução. Pelo menos era a historinha que era contada. Trotsky fala que não, fala que tem que expropriar a terra, tem que expropriar as grandes empresas, para que os trabalhadores, isso daí impulsionaria a revolução, e os trabalhadores saberiam que eles estão lutando por aquilo que é deles. E não estão lutando por uns latifundiários, não estão lutando por uns empresários, nada. Uma coisa mais do que natural, né? Imagina você aqui, numa situação de guerra, você lutando, você de esquerda e tal, e você olha na fábrica do lado, os operários estão comendo o pão que o diabo amassou. Não faz sentido. Agora, se o cidadão chega e fala, não, essa fábrica agora é nossa, é dos trabalhadores. Aí você fala, bom, aqui tem alguma coisa pela qual vale a pena lutar, né? Então, quer dizer, são 2 experiências históricas, uma negativa e uma positiva, que mostram que a maneira de vencer o imperialismo é conseguir o apoio profundo de toda a população. Como é que você consegue isso? Acabando com os capitalistas e latifundiários. Pode acontecer isso na Venezuela? É improvável que aconteça, mas pode acontecer. Tudo depende também da mobilização revolucionária do povo, né? Por exemplo, em Cuba, o povo já não estava aceitando muita coisa. A pressão para acabar com a burguesia era muito grande. Não é que foi uma decisão individual de ninguém, né? Eles estavam, na verdade, numa situação delicada. Quando o governo burguês que o Fidel Castro tinha montado cai, em grande medida por causa da pressão, né, do exército rebelde. Finalmente, o cara é um trabalhador, está com um fuzil na mão. Olha aquele palhaço lá falando coisas que são totalmente contrárias a ele. Por que ele vai aceitar isso daí? Não aceitaram.
Aí a pressão muito grande, o grande mérito do Fidel Castro Che Guevara é não ter se colocado contra isso, né? É ter levado adiante, ter reconhecido a propensão, a pressão popular e ter aceitado. Logicamente que na Venezuela, se o Maduro expropriasse os capitalistas, a tarefa ficaria muito mais facilitada. São duas medidas fundamentais para praticamente garantir a vitória: expropriar os capitalistas, armar toda a população trabalhadora. Essa seria a receita básica para a vitória. O Maduro falou, isso aqui vai ser o Vietnã da América Latina. Tem que lembrar que no Vietnã já tinha acontecido isso. Eles estavam lutando para que a outra metade do Vietnã fosse incorporada a um país que havia expropriado a burguesia. Bom, queria agradecer o superchat do Alexandre Domingues, que diz: a melhor análise política, que é essa aqui do PCO, exposta pelo nosso companheiro Rui, está sendo transmitida ao vivo na sede do PCO em BH, que fica no térreo do edifício Maleta, Avenida Augusto de Lima 233. Estamos servindo também um delicioso almoço. Agradecer também o Guilherme Ferraz, que anuncia aqui que docentes e os funcionários da Unesp estão em movimento de greve para o dia 25/2. Quem que está indo? Os docentes e funcionários da Unesp. Agradecer também o Darcy Jorge Mesadri e o Gilberto Rufino, que diz: o mundo está precisando de uma liderança de verdade. Soltem o Lula, deixem a Venezuela com seu petróleo e ouro, Lula livre. E agradecer a Isabela Mendes Bezerra, obrigada pelas análises, sempre esclarecedoras, e o Getúlio Paiva. Bom, passar a palavra aqui, companheiro. Na verdade, o que eu tenho aqui seria mais ou menos uma sugestão, porque a política de hoje ela foi moldada por uma campanha midiática das redes sociais, com vídeos curtos, que todo dia bombardeavam o WhatsApp de todo mundo. Eu, por exemplo, moro em Sergipe, moro numa cidade de 17 mil habitantes, onde a política responde a esse senso comum de WhatsApp. Então, eu queria sugerir a vocês que fizessem vídeos pequenos, pontuais, que, por exemplo, em Sergipe, a militância funciona mais na rede social do que nas reuniões, porque ela é bem quase não aparece lá. E também queria comunicar que lá em Sergipe, eu sou policial civil e existe foco de resistência, inclusive com grupos, onde tem até delegados envolvidos nesses focos. É isso aí. Muito Acompanho vocês sempre. Só um comentáriozinho sobre o que ele falou, me ocorreu agora. Esse negócio do WhatsApp. Existe um outro lado da história que ninguém fala, nós falamos bastante em todas as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral, que é uma outra ditadura no Brasil, existem vários focos de ditadura, né? Ele proibiu a campanha de rua. Por isso que o WhatsApp ganhou tanta importância. E ele proibiu a campanha de rua porque o PT tem condições de fazer campanha de rua, mas o resto não tem. A esquerda tem, o PT tem, mas o resto não tem. O resto não está acostumado a fazer campanha popular. Eles fazem aí é que nem aquele negócio onde o Bolsonaro levou a facada. Eles reúnem ali 20 pessoas, passa num lugar movimentado, o cara dá beijinho, aperta a mão, dá tchauzinho, mas ele não tem, né, verdadeiramente, e para eles custaria muito caro, custa caro, sempre custou muito caro, fazer a campanha de rua, sem falar que é uma campanha insossa, sem graça, quando eles fazem, né? Então, a gente precisaria recolocar na pauta, como uma reivindicação democrática, que toda essa legislação do TSE fosse revogada. Eleição, o cidadão tem que ir para a rua, distribuir panfleto, pendurar faixa. Em São Paulo é proibido colocar faixa. Proibido colocar faixa. Isso aqui onde tem a maior ditadura contra a população é aqui em São Paulo. Então teria que levantar essa reivindicação, né? O negócio do WhatsApp, ele ganhou aí uma importância muito grande porque
Eles, na verdade, acabaram com toda a campanha. Até na televisão não teve campanha quase. Eles diminuíram o tempo de televisão, tudo. Provavelmente já estavam prevendo isso daí, que eles iriam pegar todo mundo de surpresa e controlar a eleição através do WhatsApp. Tira o Lula, põe uma série de leis antidemocráticas na eleição, põe o WhatsApp, pronto. Ganha a eleição fácil, né? Só um comentário que me ocorreu diante da sua observação aí com o WhatsApp. Bom, a gente já falou aqui do pessoal de BH que está assistindo a análise lá no Edifício Maleta, na sede do PCO. Também os companheiros do Rio de Janeiro estão assistindo lá na sede do PCO e o Centro Cultural Benjamin Perret, do Rio de Janeiro, estão assistindo nesse momento a análise. Lá tem atividades todas as sextas e sábados, pelo menos, sendo que aos sábados o pessoal assiste a análise, faz as reuniões dos coletivos e tem almoço. Bom, inclusive aproveitar para divulgar aqui algumas atividades deles. Vai ter o baile Me Beija Que Eu Tô Com Lula, a apresentação da análise no telão e a plenária aberta da causa operária. Tudo isso no próximo sábado. É isso mesmo. No próximo sábado. Beija Que Eu Tô Com Lula, não? Aqui não, aqui está escrito baile, por isso que me passaram a informação do baile. Bom, o Centro Cultural Benjamin Perret do Rio de Janeiro se encontra na Rua Taylor 47. Rua Taylor 47. Então, você que estiver aí no Rio de Janeiro, entre em contato com os companheiros lá na Lapa e participe da análise política da semana transmitida lá pelo telão. Bom, tem uma pergunta vinda de lá, eu vou ter que escolher uma, tem duas, eu vou escolher uma, porque a gente está com o tempo estourado, né? Pergunta do Mauro. Foi noticiado que o juiz que havia dado a liminar para a permanência da vigília Lula livre retirou a liminar. Ele pediu para você comentar. Bom, é que isso aí mostra que nós estamos vivendo aqui uma ditadura, né? O juiz decide. Agora, não é que ele decidiu que você não pode se manifestar. Existe lá um terreno alugado onde o pessoal faz a vigília. Quer dizer, se você decidir fazer uma vigília na sua casa, vem o juizão aí, né? Aprendiz de Pinochet, e decide que você não pode fazer a vigília. É uma ditadura, tem que manter isso daí, tem que denunciar, tem que fazer de tudo, né? Agora, tem que ficar esperto, porque isso daí está se generalizando, né? Tudo é proibido. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem pensar direito. Bom, aqui chegou uma mensagem de Brasília também, que eles estão vendo lá na sede em Brasília também, a análise política, que fica lá no CONIC, a sede do PCO. Vamos lá, mais superchats aqui. Luiz Capacete, ele comenta: a esquerda não tem proposta para a Previdência porque, acreditem, acha que há um déficit na Previdência. O país vai falir. E besteiras desse tipo. E o Daniel Nava Rodrigues também mandou um superchat, agradecer. Por último, tem uma pergunta aqui. Flávio Dino já se lançou para 2022. Ele vai ser tão abutre como o Ciro contra o Lula? Não, isso é um mega abutre, né? Esse cara já se lançou 4 anos antes. Mais abutre do que isso daí é difícil, né? Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, a gente sabe que a Venezuela está nessa situação aí, né? Porque muitos dos fundos dela foram bloqueados, né? Foi 30 milhões eles estavam enfiados em banco americano. E o ouro também. E o ouro também deles, a reserva de ouro, estava tudo enfiada na Inglaterra. O Brasil também, quando o Lula estava governando, enfiou na dívida pública americana lá 480 bilhões de dólares. Não vai ficar refém? A Venezuela não ficou refém desses caras, enfiando só dinheiro no inimigo? Isso foi na época do Chaves ainda, entendeu?
Por que isso? A eletricidade lá que vende para o Brasil, Banco do Ocidente nenhum quer mais. E bancos russos assumiram o negócio lá, entendeu? O que é isso? Bom, o que acontece é o seguinte, nós vimos no Brasil, os governos nacionalistas, eles buscam um modo de convivência com o imperialismo. Eles não se colocam na política de destruir o imperialismo. Isso aí seria uma política revolucionária, uma política de um partido socialista, comunista. Como eles são governos nacionalistas, mas são governos burgueses, no final das contas, mesmo que em alguns governos a participação direta da burguesia seja pequena, eles querem encontrar um modo de convivência com o imperialismo que seja mais favorável a eles. Isso aí implica numa certa dose de ilusões políticas com o imperialismo. Né? Eles fazem acordos e tudo mais. Os venezuelanos estão vendo que isso daí não tem condições. A Venezuela, o maior comprador do petróleo da Venezuela sempre foi os Estados Unidos. Também é outro calcanhar de Aquiles. E também nós temos que considerar o seguinte, esse setor da Venezuela, da burguesia, da pequena burguesia nacionalista, é fraco, né? Você vê que os russos, que têm uma política também de colocar limites ao imperialismo, têm mais força, eles estão tomando outras medidas, né? Por exemplo, o Putin ele tem um plano para criar uma reserva de ouro para lastrear a moeda russa. Porque ele percebeu que se você tem uma moeda que é lastreada em dólar ou em euro, você fica completamente na mão dos administradores dessa moeda. Qualquer solavanco internacional, e eles derrubam toda a sua economia. Então, eles estão fazendo isso. A Rússia, como é um país que, historicamente, sempre teve muito problema com de defesa, de ser atacado, até porque ali é uma zona de imenso conflito, né? Ela toma medidas mais sérias, mas também mais insuficientes para se defender dos países imperialistas. Mas também é insuficiente. O Putin mesmo já fez uma série de coisas que mostravam uma certa, como é que se diz? Uma certa ilusão na possibilidade de convivência com os imperialistas. Até pouco tempo atrás, a equipe econômica dele era uma equipe econômica neoliberal. Ele mudou isso aí recentemente. No final das contas, o sistema político, o sistema financeiro e econômico internacional, sem falar no sistema político, ele é uma grande engrenagem controlada pelos principais países imperialistas. Você entra aí, você está na mão deles. Você só pode ser independente de verdade se você romper totalmente com esse sistema, e aí você estabelece relações com os outros países sobre uma nova base. Na Venezuela eles falam da soberania, tudo bem, há uma luta aí por uma maior soberania, mas o país ele é um país dependente, um país oprimido e controlado por outros países mais poderosos que eles. Você não precisa ter um governo Jair Bolsonaro para ser controlado. Ser controlado pela dívida pública, pelos bancos, pela exportação, pela importação, por toda uma série de mecanismos econômicos e políticos também. Aí o Brasil, por exemplo, no governo PT, eles tinham essa ideologia. Você vai lá na ONU, assina, por exemplo, a Carta dos Direitos Humanos da ONU. Não é super importante? A hora que a ONU fala, tem que soltar o Lula porque viola a Carta dos Direitos Humanos. Mas se o Lula estiver no governo e aí cai uma telha lá, mata um índio, direitos humanos e tal.
É tudo um sistema, como é que se diz? É uma mesa de jogo onde quem dá as cartas, e as cartas estão todas marcadas, é o imperialismo. A gente tem que ter uma profunda consciência disso daí. Bom, o endereço aqui da sede do PCO em Brasília é DF SDS Conic, Edifício Eldorado, entrada A60, sala 118. E tem bloco Lula Livre hoje no DF às 15 horas, setor comercial sul. Bom, com isso a gente terminou aqui as perguntas e agradecer a todo mundo que contribuiu no Superchat. Eu convido você a contribuir no Superchat, na vaquinha e também com uma assinatura solidária da Causa Operária TV. Está tudo aí na descrição do vídeo. Hoje a gente vai lá para a ala dos operários do Cordão Carnavalesco Colombolo de Apiratininga, saindo daqui. Então, se você estiver aqui, vamos com a gente agora. Se não veio para cá, está assistindo pela televisão, vá para lá na Rua Belmiro Braga, 164, Rua Belmiro Braga, 164, Vila Madalena. Nós vamos nos concentrar lá com a ala dos operários. E sábado que vem, baile à fantasia de carnaval aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, na Rua Serranos 90. Adquira seu convite, se informe no site pcl.org.br ou no Diário Causa Operária. A partir das 17 horas, o baile de carnaval aqui do CCBP. Baile à fantasia, com Pia Rose e Aninha e apresentação da banda Revolução Permanente. Então, com bastante samba, marchinha. Compareça, participe com a gente do carnaval de resistência contra o golpe, pela liberdade do Lula, fora Bolsonaro. Bom, é isso. Agradecer a todo mundo que contribuiu, que participou. E semana que vem, sábado, tem mais análise política da semana, às 11h30 da manhã. E fique ligados na nossa programação durante a semana. Muito obrigado, boa tarde para todo mundo.